Esse vídeo vai ser um grande desafio. Eu vou dar meu melhor para tentar te explicar como que faz para conquistar um melancólico. Como que faz para chamar atenção, para atrair, para fazer esse melancólico abrir o coração. Como que faz para conquistar essa pessoa tão chata, quieto, fechado, desconfiado, crítico demais, parece que não gosta de nada, não gosta de ninguém, não gosta nem dele mesmo. Como que faz para conquistar alguém do temperamento melancólico? Sinceramente, eu não tenho uma resposta exata, até porque se eu tivesse, a minha própria vida amorosa teria sido muito mais fácil, e não é. Então, eu tenho pistas. Eu já refleti muito sobre isso, já tenho muita experiência observando e acompanhando os meus milhares de alunos melancólicos na escola de autoterapia. Então, vamos lá. Primeiro ponto é entender que o melancólico não gosta do que é padrão. Então, olha, já começa a dificuldade por aí. A gente tem uma certa birra. Assim, tudo que todo mundo gosta, então eu não gosto. Tá na moda, todo mundo tá usando, eu não vou usar. Tá todo mundo falando de alguma coisa, não, então eu não vou ver. Então eu não quero saber. Parece que é uma necessidade de ser do contra. Para onde todo mundo vai, eu vou pro lado contrário. A gente tem essa coisa de que tudo que é padrão é sem graça. Sabe aqueles filmes que tem o personagem principal, ou homem ou mulher, que é o mais popular, que todo mundo gosta, todo mundo acha bonito? A gente não consegue ver graça. É como se o melancólico precisasse de algo a mais. É como se a gente buscasse uma pessoa além da superfície. E esses personagens populares demais têm uma beleza muito rasa, né? Parece que é fútil, parece que é todo mundo igual e não chama a atenção do melancólico. Assim, eu posso até concordar que os galãs aí, sei lá, um Brad Pitt, um da vida, eu concordo que ele tem uma beleza, eu acho ele bonito. Mas assim, não é uma pessoa que atrai mesmo, que fisga, sabe? Que apaixona o melancólico. A gente precisa de uma coisa diferente. Uma coisa especial, talvez única. Nós precisamos gostar de uma pessoa que eu sinto que só eu vou gostar dela. Sabe? Não quer dizer que a beleza física não importa. Não estou falando isso. Até porque o melancólico é o quê? Muito sensível para os 5 sentidos. Então, a gente se importa muito com cheiro. O cheiro de uma pessoa. Lembra que melancólico tem uma sensibilidade. Então, nós temos um olfato que recebe informação olfativa com muito mais impacto. Então, se a pessoa tem um cheiro que é desagradável, ela pode ter todas as qualidades do mundo. Vai ser insuportável. Não vai ter como aguentar um cheiro que não me agrada. Assim como é impossível ignorar a pessoa cheirosa. Esse cheirosa, de novo, não é o perfume da moda que todo mundo acha bonito. Não é tão fácil assim. É algum cheiro específico. Pode ser um cheiro que me lembra alguma coisa da minha infância. Pode ser um cheiro de um amaciante de roupa. Pode ser um cheiro de um cabelo. Pode ser um cheiro da própria pele da pessoa. O cheiro importa muito. Tato importa muito. Então, é uma coisa assim, é como se a textura da pele de algumas pessoas fosse atraente e outro tipo de pele você olha assim e dá uma repulsa. É difícil explicar, é difícil controlar essa sensibilidade melancólica, mas tudo importa. Cheiro, tato, paladar, visão, né, audição, então, e o sexto sentido, né, ou seja, é como se eu tivesse que sentir uma coisa, uma intuição. Depende muito da intuição do momento. O que acontece muito com o melancólico é assim, usar a nossa imaginação para criar um cenário que me convença de que aquela pessoa foi feita para mim, que eu precisava conhecer ela naquele dia, naquela hora, por exemplo.
Eu tô no metrô, eu tô no ônibus, e aí naquele dia eu vejo alguém sentado que tá lendo um livro que é o mesmo livro que eu tô lendo, ou tá lendo o meu livro favorito, um livro que eu gosto, um livro que ninguém conhece, que eu achava que ninguém conhecia, mas essa pessoa conhece. Então, às vezes, a pessoa nem precisa ser tão atraente fisicamente, mas o fato daquele livro, daquela coincidência, naquele dia, a minha cabeça já cria um gatilho de uma fanfic completa, uma fantasia, um amor platônico que nasce e é um pouco fora do nosso controle. Porque o melancólico tem a questão do hiperfoco, né? A nossa mente entra em hiperfoco e às vezes, quando você tá apaixonado, é um negócio meio maluco, assim, é um exagero, né? É uma obsessão. E pode acontecer desse gatilho, assim, de um, talvez, um gosto musical semelhante, às vezes a pessoa tá usando a camiseta de uma banda que eu gosto e só eu gosto e ninguém mais, aí de repente aquela pessoa gosta, pronto, é motivo suficiente pra eu achar que é o amor da minha vida. Às vezes é um gosto de filme, é um gosto de livro, é um gosto de banda. São coisas que não são óbvias, entende? Então, é como se o melancólico precisasse de algum gatilho quase que mágico, quase que fantasioso. O melancólico tem uma questão com uma vida bonita, uma história bonita. Então, até isso importa. Olha como que é difícil você entrar na cabeça do melancólico. Tudo importa. Vamos supor, então, que o melancólico tá muito sozinho e muito carente, e aí naquele dia, uma fraqueza, e eu vou baixar o aplicativo de relacionamento. E de repente, no aplicativo, eu conheço alguém, e eu saio com essa pessoa, e deu tudo certo, é interessante, ai, nossa. Mas às vezes, o melancólico não vai querer prosseguir na relação com essa pessoa, porque como que eu vou contar para as pessoas, quando alguém perguntar como que a gente se conheceu, que história feia que eu vou contar? Ah, conheci fulano num aplicativo de relacionamento. A história é feia. E isso tira da gente a vontade de ter uma relação sólida com alguém que tem uma história feia. Tá entendendo? Ou até uma coisa mais que já aconteceu comigo, eu tenho uma coisa que eu analiso o nome, se o nosso nome combina. Então, às vezes, eu já quis uma relação com alguém só porque a mesma letra do meu nome era a mesma letra do nome da pessoa. E eu achei que combinou os nomes e pra mim foi motivo suficiente de querer me relacionar. Olha o tipo. Assim como já aconteceu de ter uma pessoa que tinha muitas qualidades, só que o nome era muito feio. O sobrenome era muito feio. Aí como que eu ia começar um namoro com alguém que talvez eu iria casar e aí pegar o sobrenome que era muito feio e ter filhos com o sobrenome feio, não ia dar. Então, é uma coisa que eu tenho certeza que para as outras pessoas parece muito bobo, né? Eu acho que os outros iam achar que é frescura. Eu já me sinto julgada. Mas é a realidade. O melancólico, para conseguir se apaixonar e investir numa relação, a pessoa vai passar por uma longa lista de análises e critérios, requisitos. É por isso que a gente demora para se abrir. Porque tem que esperar o processo de escaneamento da minha cabeça. Eu tenho que pensar em todas as possibilidades. Eu tenho que ver o seu nome, seu sobrenome, como que a gente se conheceu, se o seu cheiro me agrada, se os seus defeitos e qualidades, como é que vai ser. Projeta o futuro, né? Então, para o melancólico fazer uma coisa, não é assim, no calor do momento. Não. Deixa eu pensar em todo o nosso futuro juntos, aonde vai ser o casamento, a lua de mel, a família, os filhos que a gente vai ter, eu já penso nos nomes, se vai combinar, já penso em tudo. Já pensa em tudo, pensa demais. Então, o melancólico é assim, demora para se abrir, demora para demonstrar interesse, demora para se permitir gostar de alguém.
A exceção é o que eu mencionei antes. Tem exceções, que é aquele encontro mágico de filme, né? Se for assim, eu tava andando na rua, de repente esbarrei em alguém sem querer e derrubei os meus livros no chão e ele veio me ajudar a pegar os livros e aí me deu uma flor e naquela hora um arco-íris apareceu no céu, sabe? Se for um encontro assim mágico, aí é um gatilho para paixão à primeira vista, já. Ou pode acontecer de criar amor platônico com pessoas que nunca nem falei. Então, por exemplo, se eu pego todo dia um ônibus e todo dia tem fulano lá no ônibus que tá lendo o livro e eu fico todo dia olhando que livro que fulano tá lendo. Pode ser que eu nunca falei com fulano na minha vida, mas na minha cabeça eu já tenho nossa história toda. Se a gente se conhecesse, se um dia fulano falasse comigo, na minha cabeça já tá o nosso futuro inteiro desenhado. Ou tem a situação de eu conheço alguém e eu acho que esse alguém está interessado em mim e essa pessoa vai demonstrando interesse por detalhes sutis. Aí, se não tem a magia do gatilho, da paixão, vai ter uma demora, né? Porque daí eu vou ter que analisar, tem que esperar a minha cabeça fazer todo o escaneamento, né? Será que combina o nome e tal? Aí demora pro melancólico demonstrar interesse. Isso é homem ou mulher. É homem ou mulher. O homem melancólico já li muitos relatos e reclamações aí das pessoas da internet que o homem melancólico nunca demonstra interesse, nunca toma iniciativa, e eu acho que ele gosta de mim, mas ele não faz nada, não fala nada. Calma, porque demora mesmo. Demora pra... É uma digestão lenta das emoções, então deixa eu entender se eu tenho certeza que vale a pena começar uma relação agora. Às vezes eu acho que eu não tô pronta para uma relação agora, que eu tenho problemas demais, aí eu acho que eu não vou ser bom o suficiente. E o homem melancólico faz isso demais. Ele vai se comparar, né? Então, às vezes, se ele conhece o seu ex, ele só vai investir na relação com você quando ele achar que ele tá bom o suficiente na comparação com o seu ex, por exemplo. Senão, ele vai se inferiorizar e achar que ele não te merece e que não vai dar certo, nem adianta nem tentar. É a autossabotagem. Então, às vezes, ele vai tentar resolver os problemas dele primeiro, talvez melhorar no emprego, no estudo, na aparência, fazer a terapia para lidar com as emoções, para daí ele achar que ele está pronto para se abrir para uma relação com você. Então, entenda que não é fácil, não é simples, exige uma complexidade de contexto. Deixa eu ver o que faltou no meu roteiro aqui. Eu acho que o mais difícil é a questão do hiperfoco. Porque quando ativa a paixão na mente melancólica, não tem muito o que fazer. Então, já aconteceu comigo, uma coisa que eu acho que é comum com vocês aí também. De eu estar conhecendo alguém e naquele processo de análise, será que fulano realmente me quer? Será que eu realmente deveria querer fulano? E aquela análise e desconfia e será, até que um dia eu sonhei com fulano. Sonhei que estava em interações físicas com fulano. Aí acabou. Quando o melancólico sonha com alguém, é porque a pessoa já entrou na minha mente. Aí, quando a pessoa entrou na minha mente, o gatilho da paixão acendeu, aí acabou. Aí se torna obsessão, eu começo a pensar na pessoa 24 horas e eu vou fazer qualquer coisa porque eu preciso dessa pessoa, eu preciso. E aí é aquela coisa, melancólico é assim, ele demora para se abrir, depois que abrir o coração, aí para fechar também vai dar trabalho. Melancólico é muito comum que
por uma pessoa, por um coração partido, ele vai sofrer anos e anos e anos, décadas talvez, décadas e décadas pensando naquele amor da infância, da adolescência que eu tive, que eu nunca mais vou amar alguém como eu amei fulano com 15 anos. É triste. Depois que apaixona, é triste. Olha o que eu escrevi. A beleza padrão, vazia, não tem graça. O melancólico prefere algo diferente, único, especial. O melancólico gosta de ser apreciado nas suas particularidades. Que você perceba que ele é alguém diferente da maioria e que você goste disso. Porque quem fica tentando mudar o melancólico para fazer ele se comportar e se encaixar no padrão, vai destruir a autoestima dele. Isso aqui é muito importante. O melancólico, a gente gosta de ser diferente. Claro que às vezes isso traz um sofrimento, mas a gente sabe que é diferente, a gente gosta de ser diferente. Só que tem gente que começa a relação com o melancólico e fica criticando os defeitos que nos tornam melancólicos. E tentando mudar o jeito de vestir, mudar o comportamento, falar, você tem que sorrir mais, sabe? Você tem que, toda semana tem que estar no almoço de família, porque você precisa fazer isso. Ignorando que ele é introvertido. Ignorando que ele não é de ficar indo pra festa e sorrindo demais e conversando demais. Melancólico não é assim. Ele é diferente. Então, não adianta ficar tentando fazer ele caber dentro do comportamento da pessoa extrovertida, sociável, simpática. Não vai ser. Melancólico é introvertido. E quem é introvertido precisa de silêncio, solidão, de tempo, de espaço. Não adianta você achar que o melancólico vai mudar por você. Ele vai se esforçar, mas você vai estar tirando a felicidade dele. Então, se você é o tipo de pessoa que precisa de companhia o tempo inteiro, nem começa a relação com o melancólico. Se você é o tipo de pessoa que tem necessidade de agradar as pessoas e que você precisa de um parceiro ou parceira que vai junto com você em todas as festas dos seus amigos e que vai em todo o almoço de domingo de família com a sua família, o melancólico ele pode tentar, mas não é assim que funciona. O melancólico é quieto, reservado. Não vai dar para interagir, socializar toda semana. Talvez a cada 15 dias, uma vez por mês podemos negociar. Agora, todo domingo, evento de família, socializando para ser simpático, para agradar sua família, nossa, é pedir demais. Para quem é melancólico, isso é pedir demais. Inclusive, a reclamação maior dos melancólicos na relação é essa daí. Porque não consegue a aprovação com a família do cônjuge. Isso é a maior reclamação que eu escuto e que eu sempre passo por isso em toda relação que já tive na vida. É sempre essa dificuldade. Você não pode tentar obrigá-lo a frequentar festas e nem muito menos ficar no centro das atenções. O melancólico precisa de um certo momento de isolamento e isso não significa que ele não gosta de você. Entenda, quem nasce introvertido não é por mal e nem por escolha. Eu não escolhi, eu escolho ser introvertida. Não, até porque é mais difícil. Socialmente é muito difícil a vida do introvertido. Seria mais fácil se, para mim, assim, fosse extrovertida, como é a maioria do nosso país. Mas não é que eu estou escolhendo que eu quero ficar sozinha. É porque a gente precisa de solidão para recarregar a bateria social. É uma necessidade que você vai ter que entender. Vai ter que entender, não adianta. Isso aqui é muito importante também. O melancólico não faz joguinhos. Sabe, joguinho de conquista, joguinho de sedução, não sei fazer, acho terrível, acho feio, acho cafona, não quero, me recuso, coisa falsa, hipócrita, não quero fazer.
Melancólico é muito literal nas palavras. Então, se eu tô falando assim, me deixa que eu quero pensar nisso sozinha, não é um draminha pra você falar, não, eu vou com você. Não, escuta, respeita nossas palavras. Se o melancólico fala, eu preciso ficar sozinha hoje, respeita. Não é joguinho, não, é só a verdade. Quando o melancólico fala que tá carente e vulnerável, escuta, que às vezes também tem isso. Às vezes eu preciso ficar com alguém, eu tenho momentos de carência e eu vou falar. Não vou ficar, não, eu vou falar. Eu tô carente hoje, você pode ficar um pouco mais comigo? Então, nesse momento, você escuta. Aproveita o momento de carência. Porque aí, quando você também estiver carente, eu vou lembrar que você me escutou e eu vou fazer o mesmo por você. E aí, quando eu estiver no momento de ficar quieta, isolada, escuta também. Porque melancólico é assim, não é quantidade de tempo juntos, é qualidade de tempo. Então, eu vou ter os meus picos de carência, pico de que eu tô apaixonada, romântica e grudenta, mas não é 24 horas, é aquele momento. Ou é aquele dia. Para um dia de grude do melancólico, vai precisar de uns 3, 4, 5 dias de espaço. Então entenda que o melancólico é assim. São picos de bateria social carregada, eu tenho um pico de energia que eu vou falar, vou interagir, vou ser simpática, legal, engraçada, carismática, mas vai passar. E quando passar, eu preciso ficar sozinha, assim, sai da minha frente, sabe? Não fala comigo, sai daqui. Por quê? Qualidade de tempo. Se o melancólico fica junto com você o dia inteiro, mas assim, sem conversar nada profundo, só falando oi, bom dia, boa tarde, com licença, tá chovendo, esfriou. Cada um no celular, assistindo televisão, sem falar nada. É como se tivesse ficado sozinha. Aliás, prefiro ficar sozinha. Prefiro. Por favor, não rouba o meu tempo se você não está disposto a me entregar 100% de presença, de conexão. Se você não quer, se você não está disposto a aprofundar uma conversa comigo, uma conversa filosófica, abrir o coração, vulnerabilidade, refletir, viajar longe, se você não está disposto a isso, então não fala nada comigo. Não fica roubando o meu tempo com uma presença rasa. Não faz isso. Não é sobre quantidade de tempo, é qualidade de tempo. As pessoas não entendem isso. Se um melancólico realmente gosta de você, ele vai tentar se abrir com você. Vai tentar. Mas se você usar essa vulnerabilidade como fraqueza, ele vai se fechar novamente e vai ser muito difícil reabrir. Pensa assim, o melancólico tem uma grande dificuldade em falar. Né? Pra gente é sempre assim, eu não falo, não me expresso muito bem, eu não sei falar direito e eu não quero incomodar, eu acho que você não vai me entender mesmo, deixa eu ficar na minha e resolver meus problemas tudo sozinho. Mas talvez vai ter algum dia que ele vai tentar se abrir com você. E nesse momento, a sua reação determina o futuro. Porque se naquela hora que eu tô precisando desabafar, você não me escuta, me corta, me interrompe, me julga, manda falar mais rápido que você tá com pressa, manda resumir, ou invalida meu sentimento, do tipo, para com isso, esquece isso, que frescura. Se você não acolhe o desabafo na minha tentativa, eu nunca mais vou tentar. Melancólico é assim. Já somos ariscos por natureza. E quando eu tento falar e você me corta, traumatizou. Eu vou voltar pro meu casulinho e não vou mais me abrir com você. Acabou.
Eu já sei que você não me escuta mesmo, então é isso aí, não falo mais. Com você eu não falo mais. Então, uma boa dica para quem se relaciona com o melancólico é levar a sério as nossas palavras. Melancólico é literal com as palavras. E quando eu falo alguma coisa, eu estou levando a sério aquilo que eu estou falando. Se eu prometo algo, é porque eu vou cumprir. Eu me comprometo com cumprir a minha palavra. Da mesma forma que se você fala alguma coisa para mim, eu espero que não seja da boca para fora, porque eu vou absorver as suas palavras. Eu vou lembrar. Eu vou internalizar. Se você promete algo pro melancólico e não cumpre, é grave. É um erro grave. É uma ofensa grave. Então, quando falamos algo, escuta. Escuta. Se eu falo que sim, é sim. Se eu falo que não, é não. As palavras que nós falamos são muito bem pensadas. Nunca falo nada por impulso. Até eu falar, é porque eu pensei, analisei, refleti, ensaiei de novo. Aí eu falo. Por isso que nós temos essa coisa de, por favor, leva a sério as minhas palavras. Não são vazias. Eu pensei demais para falar isso. Respeita, me escuta. O sonho de todo melancólico é encontrar alguém que consiga conversar com ele, que tenha paciência para esperar o tempo dele, que tenha curiosidade suficiente para olhar para ele sem julgar, sem julgar. O melancólico, eu sempre falo assim, o melancólico não gosta de falar, mas a gente ama conversar, né? É diferente. Falar até papagaio fala, né? Tem essa expressão. Falar é fácil, falar é palavra vazia. Agora, poucos estão dispostos a sentar comigo, sem pressa, tirar umas 3 horinhas para aprofundar numa conversa. Um tema só. Não tem que falar de todos os temas de pessoas e fofocas e blá blá blá. Não. Pega um tema só e aprofunda naquele tema durante 3 horas. Sabe? Isso é conversa boa. E as pessoas fogem, né? Não gostam de ter. É desconfortável. Um jeito fácil, já falei sobre isso. Um jeito fácil de conquistar o melancólico é ter um cheiro bom. Às vezes é um olhar, uma troca de olhar, é um sorriso, é um cheiro. O melancólico é introvertido, é fechado e não se sente confortável com contato físico com qualquer pessoa. Então, alguma característica de 5 sentidos convidativa vai despertar um desejo para tocar. Então, por exemplo, nós temos uma repulsa de toque físico da maioria das pessoas. Agora, se você tem um cheiro atraente, aí me faz ficar com desejo de imaginar como seria tocar em você. Então, o cheiro pra gente é muito importante para isso. Despertar a imaginação. O melancólico é desconfiado com as pessoas porque ele carrega muitos traumas de coração partido, do passado. Então é raro encontrar alguém que passe segurança. É difícil. Eu falo que a linguagem do amor do melancólico é a reafirmação. Como eu sou muito desconfiada, eu preciso de alguém disposto a me provar de novo que me ama. Porque a nossa mente tem muita sabotagem, né? Então, eu sempre tem algum cabelo aqui no meu óculos que tá me incomodando, galera. Tentando tirar, não consigo. A nossa mente é muito cheia de autossabotagem. Então, é sempre aquele medo de perder a pessoa que eu amo. Então, é uma paranoia constante. Eu sempre acho que eu vou ser trocada, eu vou ser enganada, e você não me ama mais. Eu acho que você falou comigo de um jeito muito seco, acho que você não me ama mais. Ah, você não me deu um beijo, abraço de boa noite, você não me ama mais. Sabe, tudo são sinais de que parece que eu vou perder essa pessoa, que tem alguma coisa acontecendo, tá me escondendo algo, o que tá acontecendo, e a paranoia vai longe. Então, o melancólico precisa de reafirmação. Me mostra que você me ama. Hoje,
amanhã, depois de amanhã, de novo, de novo, de novo. Me reafirma, sabe? Me mostra. Não só fala, ai, te amo, palavras vazias. Como se falar te amo fosse um cumprimento qualquer. Oi, te amo, tchau, te amo. Fica muito banal. O melancólico precisa de uma vida que parece história de filme. Uma vida bonita, uma vida romantizada, uma vida com magia, com alma, com coração. Reafirmação. Me reafirma que você ainda me ama, que eu preciso disso. O melancólico é sensível com as palavras, então pensa bem antes de falar e não faça promessas que você não pode cumprir. Para agradar o melancólico é difícil, como eu falei no começo, não gostamos de nada que todo mundo gosta, que tá na moda, que é comum demais. O melancólico, a gente tem medo de uma vida muito comum. Vida normal, credo. Vida comum, igual a todo mundo, credo. Eu preciso de algo mágico, tem que ter alma. Por último, melancólico aprecia a arte. Então, tudo que for artístico, tudo que for personalizado, tudo que for feito à mão, pra gente é muito romântico. E o melancólico se desinteressa por tudo que é só banal e funcional. Você vai dar um presente? Pode ser um presente muito caro financeiramente. Se for algo banal, não quero, não tem graça nenhuma. Pode ser um presente que você não pagou nada, mas que você fez com a sua mão, que você escreveu uma carta para mim, que você prestou atenção num detalhe de uma coisa que eu falei e aí você deu um presente com base naquele detalhe. Isso vai agradar. Isso é romântico. O melancólico quer se sentir visto. Nós não aguentamos mais a sensação de que ninguém me entende, todo mundo me julga, eu sou incompreendido, excluído, deslocado, ignorado. Nós sabemos que temos algo especial aqui. Tem um potencial, tem uma profundidade, tem uma coisa em mim. Só que pouca gente vê. Pouca gente vê. Então é isso que nós precisamos. Alguém que está me ouvindo de verdade. Alguém que está prestando atenção em mim, nos detalhes de mim. Isso é diferencial. Isso agrada. Isso conquista melancólico. Se o melancólico encontra conexão intelectual, nossa, isso aqui é elite. Conexão intelectual, alguém inteligente com quem ele consiga ter conversas profundas, compartilhar momentos profundos. Segurança emocional, alguém que seja confiável o suficiente para que eu possa amar, eu possa abrir o coração. Alguém que me entenda, que me dê liberdade criativa, que me ame pelo que eu sou e não ficar criando regras sociais para minha vida. Isso aqui é tudo, porque o melancólico, a gente ama as histórias de romance. Romeu e Julieta, um Titanic, tudo que é história de amor. O que falta é achar alguém que vale a pena viver uma história junto. Não aguentamos mais pessoas rasas, vazias, todo mundo é robô, zumbi, todo mundo é igual. Pessoas que xingam outras de emocionado, quando o que emocionado virou xingamento. O sonho do melancólico é encontrar alguém que eu possa sentir que a minha alma gêmea, finalmente alguém que é tão emocionado quanto eu, que também queira viver uma história de romance, de filme. Aí quando eu encontrar alguém assim, aí eu vou abrir meu coração, eu vou amar mesmo, romântico mesmo, exagerado mesmo, emocionado mesmo. Só que ou vai depender do destino, né? A sorte de ter aquele encontro de filme, de coincidência do universo, que você se apaixona à primeira vista, ou vai acontecer isso, depende do destino, ou é uma construção, né? De conhecer alguém, aí alguém que tenha paciência para esperar o meu tempo de desconfiança, esperar eu analisar que eu posso confiar em você, esperar eu abrir meu coração. Então, não é fácil o melancólico se relacionar com nenhum temperamento.
Todos vão ter dificuldades, assim como dois melancólicos juntos também vão ter grandes dificuldades. Então, é o que eu falo, o melancólico tem inúmeras virtudes mentais, inteligência, empatia, criatividade, valores morais. Tudo isso na gente é excepcional. Agora, há uma coisa que é o nosso ponto fraco da vida, é isso aqui. Pessoas, sociedade, interação social, socialização, relacionamentos. É esse que é o nosso problema. E aí, se você já sabe que é melancólico, eu vou te convidar para fazer autoterapia junto comigo. Tem uma escola de autoterapia em que, mais ou menos assim, aqui fora, para o público, eu falo muito mais dos nossos problemas melancólicos. Para você ver que tem alguém que te entende, que você não é o único melancólico sofredor do mundo, você se sente acolhido com os seus problemas, mas aí, para solucionar os problemas, fica dentro da escola de autoterapia. Vou deixar o link aqui embaixo, você vê o site, as informações todas lá, cronograma, valor, data, conteúdos e tudo mais, como que funciona, tá no site, e você vai lá, se inscreve e assim que você entrar no grupo, eu mesma vou te receber para começar a terapia junto comigo. Espero que tenham gostado do vídeo e um beijo até a próxima.